E hoje, a pedido do meu Senhor, vai ser tratado e falado sobre o medo. Obviamente, não é que existem dois tipos de medo, tá? Do que eu vou tratar aqui. Mas, em compensação, existe o temor e existe o medo, tá? Bom, aí quando o Senhor me deu essa pregação, eu me arrisquei a entrar na internet e pesquisar lá sobre o medo e o que, na verdade, as igrejas se interessam a tratar sobre o assunto. E muitos títulos parecidos como esse aqui, Vencendo o Medo. Daí eu fui lá e me arrisquei também a ver algumas reflexões, alguns requisitos para se vencer o medo segundo a psicologia deles, não a escritura, tá? O requisito era esse aqui: confiar na palavra de Deus, genérico, orar e receber o Espírito Santo. E esse devocional se dedica exatamente a enfatizar que a receita para se vencer o medo seja exclusivamente isso, uma confiança inabalável em relação a Deus. Bom, e eu venho alertando aos amados irmãos, há uma diferença muito grande entre o crer e o otimismo. Tá? Você crê, você está sujeito. Você acredita, isso é otimismo. Eu venho alertando os irmãos para que vocês tomem muito cuidado, porque são ferramentas da psicologia e isso vem há muito tempo sendo introduzido dentro das igrejas, o que a gente chama de manual de autoajuda, e muita gente acreditando, até mesmo recebendo como palavra de Deus, aquilo que no fundo é razão, e razão humana. Bom, qual a minha preocupação aqui? Porque não se trata de vencer o medo. Se trata disso, se orientar. O medo eu entendo que é uma questão natural do homem, de sentir o medo que eu vou tratar hoje aqui, tá? Mas a partir do momento que eu identifico o medo, sei que sou atingido por isso, se a minha causa é a fé, se a minha crença se direciona às Escrituras, ou que Deus se revela por ela, eu tenho que me orientar como entender esse processo. O processo da superação, ou até mesmo do triunfo e da vitória sobre isso, sobre esse sentimento, sobre esse parecer emocional. Bom, o fato é que quando o homem se desloca dentro da esfera teológica para se dedicar, se esforçar psicologicamente a superar essas emoções e sentimentos, ele entra em equívoco. Porque nada na fé, nada do que está na fé, ou se revela nela, exige do homem esforço. Porque tudo vem pela graça. Há certa responsabilidade do homem, sim, perante Deus, mas entenda, nada acontece no nosso meio se Deus não nos conceder a graça. Então, certa força ou certo esforço do homem, o trabalho do homem, a sua dedicação, nada vale aqui entre nós se não houver de Deus uma aprovação e uma orientação. Se não, vira isso, o otimismo. Creia, confie que Deus pode fazer alguma coisa por você. Isso é imposição psicológica. Isso é razão. Porque não tem orientação nenhuma do que o homem precisa viver ou obedecer para que ele chegue naquela bênção, para que ele chegue naquela graça. E eu tenho visto isso, me dá pavor. Isso me dá repúdio, sentimento de repúdio. Porque não pode, o homem não pode afirmar nada se ele não comprovar que Jesus pregou isso. Eu venho sempre chamando a atenção dos irmãos para essa interferência da filosofia no que diz respeito ao Evangelho, porque nós não temos uma ciência que se respalda em pensamentos humanos, mas naquilo que Deus revela ser. Bom, quando eu falei aqui do medo, eu não falei do medo no sentido de temor. Eu quero primeiro falar desse aspecto aqui. Por quê? Porque o medo, quando ele é tratado na teologia, apoiado no sentido de temor, aí nós temos uma tradução moral disso. Por quê? Porque quando nós falamos do medo de Deus, ou medo do Senhor, que se traduz por temor,
Esse princípio, temor, é moral. Isso, Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, veja aí que o Senhor está direcionando o quê? O temor como um princípio moral. Ele está tratando o temor como um princípio moral, ou seja, do que nós temos que temer. E temer o Senhor. Então esse temor é uma exigência. Diríamos que esse tipo de medo eu preciso ter. O medo de Deus, o medo do Senhor. Porque entra como uma necessidade. Não é uma ameaça, é positivo. Então diríamos que é o lado reverente do medo. É o temor. Tá? Um detalhe importante também que o pastor possa acrescentar aos irmãos, como Hebreus 10, 27 ao 31, Apocalipse 21, 8, Atos 16, 29, que nós não vamos ler. Esse lado reverente, ou seja, lado reverente do homem da fé. Ter temor sobre Deus ou ter medo do Senhor, como estou traduzindo aqui, o temor, pode também vir sentimento de culpa por existir consciência. Entenda, se eu temo o Senhor por quê? Porque eu tenho consciência, porque eu tenho conhecimento. Se essa consciência é ativada, e você identifica o mal que é em você ou aquilo que você faz de errado, é uma coisa natural e consequente você sentir culpa. Então, geralmente, quando há temor nos nossos corações em relação a esse Deus, a esse Salvador, revelados por isso, pela consciência ou pela luz da palavra dele, é natural, é consequente nós também sentirmos isso, culpa. A culpa ela está presente no temor. Tá? Dizemos que a culpa aqui, ela favorece. Porque a hora que você se sentir culpado ou identificado em alguma coisa que você faça de errado, você vai se consertar, você vai se orientar, você vai procurar reparar esse erro em Cristo para se salvar. Foi claro? Então há como uma caminhada de fé sem temor? Não. Há como exercer e cumprir o chamado de Cristo. O caráter cristão. Sem o temor que eu estou tratando aqui, não. Porque ele é um princípio. E um princípio moral. Que nesse princípio, diz a palavra de Deus, que muitos homens também serão julgados por isso. Por ausência e fato de temor. Bom, há um detalhe importante que eu posso até aproveitar para falar para vocês. Porque muita gente, quando faz a besteira, não sente mais culpa, não sente mais temor. Porque há uma anulação de consciência. Há um distanciamento total disso, do conhecimento. A consciência existe, o homem tem capacidade para identificar o erro e trabalhar o certo e errado. Ele não tem consciência, ele não tem capacidade mais de identificação. Tanto que você pode até escutar alguns pastores trabalhando dentro da igreja esse tipo de ideia, de que ninguém se sinta culpado. A culpa existe enquanto há o pecado. E se há culpa, se há pecado identificado por mim e por você, há consciência e conhecimento. Então, ou seja, o temor age, é uma ação da consciência. É uma ação que procede e que sai da sabedoria da fé. Amém? Então, viver sem esse medo, a gente não pode. A gente se mantém temendo o Senhor e temendo a sua salvação acima de qualquer coisa nesse mundo. E quem não preserva isso e não luta por isso, dá prova de que não tem consciência. E quando eu falo consciência, eu falo do conhecimento da verdade absoluta de Deus, que é aquela que há de julgar o mundo. Bem, e não é sobre isso que eu vou pregar. O que na verdade, pastor, eu vou pregar é a questão do medo, mas como um terror, um medo emocional. Que aí nesse caso, os textos que o pastor eu vou ler, definem que este medo, dentro de uma questão mais emocional do que moral, a fonte disso é a maldade. Quando o indivíduo, independentemente se ele tem fé ou não, ele identifica esse inimigo, que provém de uma maldade. E essa pessoa passa a ter esse sentimento emocional por, obviamente, achar que não vai dar conta do recado. De lidar com aquela situação, de lidar com aquela circunstância, com esses temores que constantemente estão no mundo.
Esse medo, eu entendo que vivendo num mundo complexo como esse aqui, este medo é natural. Este medo nosso Senhor sentiu. Tá? Quando ele se colocou já próximo à morte, ele expressou essa aflição. Tá? Que ali o medo dele entra dentro de um parecer de aflição, de dor insuportável, pelo que ele ainda deveria obedecer e padecer. Então é muito normal e comum, agora eu torno natural, não moral, que a pessoa, diante de uma circunstância, de uma situação, que ela se veja impotente de trabalhar, que ela se sinta abalada por isso. Ou incapaz de. Se sentindo incapaz, ela, obviamente, vai precisar enfrentar. Bom, então isso aqui pode ser trabalhado dentro de um sentido de consideração por aquele inimigo, de reverência também, por, obviamente, valorizar demais aquilo, e também de preocupação. Se você me perguntar, então, que tipo de emoção ou medo emocional o Senhor sentiu naquele momento? De extrema preocupação. Também dentro de uma reverência, como também dentro de uma consideração. Então, tudo que ele sentiu ali, eu e você, dentro da aprovação da fé, também podemos sentir. A questão aqui é o desfecho disso. Para onde esta emoção e este abalo irá nos levar? Aí vem o detalhe. Se isso deve ser vencido por nós. Então há uma contradição. Que quando se pesquisa isso nas Escrituras, sobre este medo, sobre esta emoção, sobre esse sentimento, dentro da circunstância da incapacidade nossa, se esse medo realmente pode ou não ser vencido com oração, ser vencido com pensamento positivo, com determinação e etc. E eu vou trabalhar isso com os amados irmãos.